Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Júlia e eu, a Emily e a Vitória somos o primeiro grupo de apresentação desse período. A gente vai falar hoje sobre os sistemas processuais penais, o sistema acusatório, sistema inquisitório ou inquisitivo e o sistema processual misto. E o que a gente vai tentar fazer hoje é descrever cada um dos sistemas, falar principalmente sobre as diferenças entre eles, para tentar fazer uma abordagem um pouquinho mais crítica sobre qual que é o sistema processual penal adotado no Brasil e, mais importante, como que a gente pode olhar para esse modelo, como que a gente pode olhar para esse sistema pela ótica das garantias determinadas pela Constituição Federal de 88. Mas primeiro, a gente tem que começar descrevendo o que é um sistema. Um sistema jurídico processual, basicamente, juntando várias definições da doutrina, é um conjunto de normas, um conjunto de princípios, de fundamentos jurídicos interligados, que criam uma estrutura normativa para um Estado, para um país, para uma nação. Ou seja, é aquilo que cria, que dita as normas que precisam ser aplicadas de forma coerente, de forma uníssona, em determinado lugar, em determinada época. Ou seja, existe todo um contexto social, todo um contexto histórico muito importante que baseia a aplicação, a fundamentação de cada um dos sistemas que a gente vai descrever. Então, entendendo esse contexto, é possível extrair as características do sistema processual, entender por que ele está acontecendo, por que a lei está sendo aplicada daquele jeito, por que ela existe daquele jeito. Isso tudo é importante. E para deixar essa ideia mais amarradinha, eu coloquei essa citação do professor Humberto Teodoro Júnior, que eu vou ler para vocês. Desde o momento em que, em antigas eras, se chegou à conclusão de que não deviam os particulares fazer justiça pelas próprias mãos e que os seus conflitos deveriam ser submetidos a julgamento de autoridade pública, fez presente a necessidade de regulamentar a atividade da administração da justiça. E desde então surgiram as normas jurídicas processuais. E é exatamente isso. Eu vou começar falando do modelo inquisitivo, e aí a Emily vai falar do acusatório e a Vitória vai falar do sistema misto. O modelo inquisitivo ele surgiu mais ou menos no século XII, no contexto das reformas religiosas. O nome do modelo literalmente explica sobre o que ele é, porque o nome é baseado na influência do Santo Ofício da Inquisição, porque grande parte do objetivo desse sistema, na aplicação da pena, era mostrar as consequências de ir contra os dogmas da igreja, de punir pessoas que estavam fora do padrão. E uma coisa muito importante de entender aqui, a característica mais importante desse sistema é a unificação das funções processuais em uma figura, na figura do inquisidor, do julgador. Então, aquele triângulo que a gente imagina entre o acusador, o defensor e o juiz, ele não existe mais. Uma mesma pessoa exerce todas aquelas funções. Essa pessoa, que era o inquisidor, ela era encarregada, ao mesmo tempo, de acusar, de julgar o acusado e, às vezes, até de defender esse acusado, porque é muito difícil imaginar essa pessoa tendo, tipo, um advogado, tendo alguém para postular por ela. Ou seja, é um sistema completamente incompatível com os princípios que hoje a gente vê que são essenciais para o direito penal. Porque não tem como existir a imparcialidade do julgador nesse contexto. Não tem como existir contraditório, isso não é nem uma opção. O processo ele é unilateral. A pessoa que busca a prova, que já tem até uma opinião estabelecida sobre quem é o autor do crime, como que o crime aconteceu, decide a partir de uma evidência que ele mesmo produziu, sem necessidade de fundamentar aquele julgamento final, sem ter uma base para fazer aquele julgamento, podendo agir de ofício. Por consequência, também não existe o conceito de igualdade entre as partes. O réu, ele não é um sujeito de direitos aqui, ele é um objeto do processo. Até porque o ônus da prova recai sobre ele. Aquela pessoa que está sendo acusada é que tem que provar que não cometeu crime, que aquilo que está sendo descrito não aconteceu daquele jeito. Ela é que tem que fundamentar isso. Não é o acusador que tem que provar que ela fez. O processo aqui, ele era majoritariamente escrito e ele era totalmente sigiloso.
Ou seja, você poderia ser preso por estar sendo investigado porque você foi acusado de uma coisa que você nem sabe do que é. Mas você vai ser preso preventivamente e você vai ficar lá. Desde o momento da acusação até a sentença, nada era publicizado para as partes. E então aquela pessoa não tinha como se defender, em síntese. Mesmo que essa pessoa tentasse, o método de produção de provas ele era tarifado, ou seja, ele é fixo. Cada prova tem um determinado peso já pré-estabelecido. Por exemplo, o testemunho de um padre poderia valer mais do que o testemunho de um homem comum. O testemunho de 10 mulheres poderia equivaler ao testemunho de um homem. E o grande objetivo nessa fase do processo é encontrar uma verdade, de preferência pela confissão do réu. Essa confissão poderia ser dada de qualquer jeito, por tortura física, tortura psicológica, desde que a pessoa admita que ela fez alguma coisa e, geralmente, em vários casos, a pessoa admite porque não aguenta mais sofrer aquilo, mesmo que ela não tenha feito. As principais provas produzidas eram os ordalhos, ou os juízos de Deus, ou os juramentos, que eram tipo um sinal divino. Eram provações físicas, geralmente físicas, a que o acusado era submetido, que na verdade eram torturas. Aquilo supostamente provaria a inocência da pessoa, se não causasse um dano a ela. Por exemplo, você é acusado de cometer bruxaria, ser um feiticeiro, você seria atirado no rio. Se você sobrevivesse, você era inocente. Se você morresse, você era culpado e Deus queria que você morresse. Só que na modernidade, os crimes eles passaram a corresponder não mais a desvios de conduta, que era parte do que estava acontecendo no modelo inquisitivo, mas transgressões de normas jurídicas, de crimes tipificados, e houve uma centralização do poder punitivo no Estado. Encontrar a verdade não necessariamente seria mais o objetivo do processo, e a verdade poderia ser encontrada por meio de um procedimento racional, por meio de um rito mais específico. E a Emily vai falar agora sobre o modelo acusatório e depois a gente vai voltar para o sistema misto e para onde o Brasil se encaixa nisso tudo. Boa noite, meu nome é Emily e depois da exposição da Júlia sobre o sistema inquisitório, eu vou falar sobre o sistema acusatório, que é o adotado no judiciário brasileiro. Esse sistema tem sua origem na Inglaterra após a invasão normanda, mas sua construção se deu num cenário de centralização do poder durante o reinado do Henrique II. O rei implementou diversas mudanças na sociedade com o objetivo de unificar a Grã-Bretanha. E a exemplo disso, temos a Lei do Exército, em que ele proibia a criação de exércitos feudais e oferecia uma proteção mais centralizada. Já na área jurídica, chama atenção o sistema acusatório, que reflete a centralização pretendida por Henrique II por meio de modificações do sistema processual. Para diminuir os chamados juízos de Deus, afastando a influência do clero, ele centralizou as decisões na jurisdição de Westminster, o que permitia que qualquer pessoa que estivesse insatisfeita com a decisão local poderia levar suas reclamações a um representante real, que seria uma figura semelhante ao juiz do sistema acusatório atual. Como parte disso, em 1166, o Henrique II criou o Grand Jury, que era composto por 23 cidadãos e 12 membros do Petit Jury. O Petit Jury é um grupo de pessoas selecionadas pela lei que decidem por meio dos fatos apresentados no caso concreto. Nesse contexto, o rei, através do seu representante, ele ditava as regras processuais, que seriam as regras gerais, e o júri, o direito material, que era baseado nos costumes locais. Outro ponto relevante é que os julgamentos eram realizados em locais públicos, e isso foi uma estratégia adotada pelo próprio rei para que as decisões dele estivessem mais próximas da opinião popular. Falando agora um pouco do modelo acusatório atual, mesmo não estando expressamente no texto constitucional, o entendimento majoritário é o mesmo defendido pelo Aury Lopes Júnior, em que a Constituição ela demarca esse sistema, porque ela prevê algumas das figuras envolvidas nele
como é o caso da acusação, que antes ela era feita por particulares e agora ela é representada pelo Ministério Público, com previsão no artigo 129 da Constituição, e a figura de um julgador imparcial, que é personificada na figura do juiz. Além desses personagens, a Constituição também define as regras do devido processo legal, que estão previstas no seu artigo 5º. No sistema acusatório, o processo ele é tido como um instrumento de garantia, e como ele é o sistema adotado em regra no Brasil, é importante destacar algumas de suas características. Temos a isonomia das partes, para que haja igualdade de oportunidade no processo, a clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, que é uma das principais características que diferencia o sistema acusatório do sistema inquisitório. A inexistência de um sistema tarifado de provas, ou seja, prevalece o livre convencimento motivado do julgador. O juiz ele é uma figura de terceiro imparcial, ele não investiga e nem produz provas. E como o réu é um sujeito de direitos, a gente tem a liberdade de defesa. Predomina também a publicidade e a oralidade. O direito ao contraditório e ampla defesa, além da possibilidade de impugnar as decisões, também temos o duplo grau de jurisdição. E por fim, a sentença tem como base o livre convencimento motivado. Eu acredito que o importante disso é entender como hoje no Brasil o sistema acusatório é um dos meios para o fortalecimento de uma sociedade mais democrática e imparcial. E agora eu passo para a Vitória, que vai falar um pouquinho sobre o sistema misto. Obrigada. Boa noite, turma. Eu me chamo Vitória e eu vou estar falando agora um pouquinho sobre o sistema misto. Bom, esse sistema nasceu com o Código Napoleônico de 1808, no qual divide o processo em duas partes. A primeira sendo uma fase pré-processual, que se caracteriza pelo sistema inquisitório. Como a Ju falou, é uma fase sigilosa, sem contraditório, conduzida pelo juiz e que o réu acaba sendo um objeto dessa investigação. Já a segunda fase, que seria a fase processual, segue o caráter acusatório, que, como a Emily falou agora anteriormente, o juiz fica equidistante às partes, é um juiz imparcial, e o réu tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, sendo, portanto, um sujeito processual. Bom, nesse sentido, a doutrina majoritária acaba entendendo que esse sistema é o adotado pelo Brasil. Por quê? Porque o nosso inquérito, a nossa fase do inquérito, se molda no Código de Processo Penal, que segue a estrutura do sistema inquisitório. Já a fase processual seguiria o sistema acusatório, porque vem da Constituição, na medida que ela garante a ampla defesa, o contraditório, o juiz imparcial. Então, é por isso que a doutrina majoritária entende que é o sistema adotado pelo Brasil. E aí a gente passa para esse slide que a gente colocou uma passagem do manual do Aurí Lopes Júnior, que está aí de referência, em que ele critica o pensamento tradicional do sistema misto, fazendo algumas pontuações. Primeiro, acreditando que ele seja reducionista. Por quê? Porque todos os sistemas são mistos, sendo os sistemas puros somente os de referência histórica. Depois, ele pontua aqui, por ser misto, é crucial analisar qual é o núcleo fundante para definir o predomínio da estrutura inquisitória ou acusatória. Por quê? É preciso definir qual é o princípio norteador desse processo. É a gestão da prova nas mãos do juiz ou é a gestão da prova nas mãos das partes?
é preciso definir esse núcleo. Depois vem a noção de que a mera separação das funções de acusar e julgar seria suficiente e fundante do sistema acusatório. E isso seria uma concepção reducionista. Por quê? Nada serve a separação judicial das funções se depois a gente permite que o juiz tenha a iniciativa probatória. O próximo seria que a concepção de sistema processual não se pode ser pensada de forma desconectada do princípio supremo do processo, que é a imparcialidade. Por quê? Se o juiz vai de ofício atrás de uma prova, ele já está contaminado. Então, o Aurélio Lopes Júnior acredita que ele já decidiu e depois ele julgaria, já contaminado, já decidido da sentença. E por último, ele diz que o ativismo judicial quebra o imprescindível contraditório. E o provimento judicial deixa de ser construído em contraditório para ser um mero ato de poder. E aí, seguindo nos slides, a gente colocou mais uma passagem e que o Aurélio Lopes Júnior conclui a ideia, dizendo que é reducionismo pensar que bastaria uma acusação para se constituir um processo acusatório, que, na verdade, precisaria manter essa gestão das provas nas mãos das partes para que a gente conquiste a imparcialidade do juiz. Somente assim se constituiria realmente um processo acusatório. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agora, para concluir a nossa apresentação, a gente trouxe esse quadro comparativo com algumas das principais características desses três sistemas processuais. Primeiro, temos o sistema inquisitivo, que foi criado na Idade Média pela Igreja Romana. Nesse sistema, que foi adotado durante a Inquisição, era possível observar uma concentração das funções em uma só pessoa. Além disso, o réu ele era tido como objeto do processo, como a Júlia explicou, e ele era o responsável por provar sua inocência. E nesse contexto não existia o direito ao contraditório ou à ampla defesa. E também a prisão ela era tida como regra, uma regra que facilitava as confissões, tendo em vista que nessa época ainda eram utilizados métodos como a tortura. Além disso, temos a ausência de igualdade no processo de um modo geral, que pode ser refletido, por exemplo, nessa questão que durante o processo, quando tinha um depoimento, dependendo do depoimento ou das provas apresentadas, dependendo de quem falava, tinha um peso maior. Passando para o sistema acusatório, que é o supostamente adotado no ordenamento jurídico brasileiro atual, e tem previsão expressa no artigo 3A do Código de Processo Penal, é importante destacar que nesse sistema a gente tem uma autonomia e individualização das funções, ou seja, temos a figura de um juiz, de uma acusação e de um acusado. Também nesse sistema a publicidade dos atos processuais, a defesa dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nele a liberdade é tida como regra. Sendo assim, temos a presunção de inocência. Além disso, as partes são responsáveis pelo controle das provas e, teoricamente, o juiz ele não produz provas. O réu ele é visto como um sujeito de direitos e, nesse sistema, temos uma maior isonomia do processo das partes. Por fim, temos o sistema misto, que além de unir parte dos dois sistemas, dividindo o processo numa fase pré-processual de caráter inquisitivo
e na fase processual com caráter acusatório, esse sistema tem suas características previstas na Constituição e no Código de Processo Penal. E essa foi a nossa apresentação sobre os sistemas processuais. Eu agradeço pela atenção. Só aproveitando esse último slide para juntar todas as fontes de bibliografia que a gente usou para fazer o trabalho, incluindo todas as fontes legislativas, alguns dos manuais de processo penal e alguns artigos que a gente encontrou sobre o tema. Obrigada a todo mundo pela atenção, essa foi a nossa apresentação.